Olá, irmãos. Olá, bom dia, graça e paz. Hoje vamos estar falando sobre os 8 fantasmas do medo. Amém? E o versículo está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém. Então, o medo, irmãos, ele é algo que paralisa a gente. Ele é algo que não deixa que nós possamos prosseguir em frente. Tá certo? E o medo, irmãos, a gente vai falar hoje sobre 8 fantasmas. Por que fantasmas? Porque fantasma é aquilo que dá medo nas pessoas, né? Normalmente. Que são invisíveis, mas assustam. Exatamente, são invisíveis, mas assustam. E você pode estar enfrentando alguns desse medo, tá certo? O primeiro deles é o medo da pobreza, onde nós temos medo de ficar pobre. Na verdade, a gente tem medo de não ter o alimento para nos alimentarmos. Temos medo de não conseguirmos pagar nossas contas, nossas dívidas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Lá em Ageu 2:8 fala que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de todas as riquezas, tá certo? Então, irmãos, precisamos pedir a Deus para que Ele nos abençoe, nos direcione e que Ele nunca nos deixe a gente ficar padecendo fome. Davi, ele ora certa vez pedindo a Deus uma coisa, que ele não tenha dinheiro demais para que ele fique orgulhoso, nem ele pede a Deus para que ele fique pobre demais a ponto de ter que pedir a alguém. Davi ora a Deus pedindo a sua porção diária, que Deus, por favor, me abençoe todo dia com a minha porção diária para que eu seja feliz. Amém. Nosso próximo medo é o medo da crítica. Muitas vezes nós podemos até nos encontrar dessa forma. E temos que encontrar um meio termo. A gente não pode ser uma pessoa que, eu não ligo para a opinião de ninguém, eu sou o que eu sou, quem quiser que aceite, quem quiser que ouça o que eu tenho para falar, minhas opiniões e meu jeito. E também nós não podemos ficar com medo do que as pessoas pensam de nós o tempo todo, porque por mais que a gente se esforce, a gente não vai agradar todo mundo. E também se você é líder, uma coisa que a gente tem aprendido, e principalmente com o testemunho de outros líderes, é que nós não podemos ter medo de fazer aquilo que é certo. Não se omita a pecado, não passe a mão na cabeça, não permita, se você é pastor, se você é presidente de senhoras, não permita que pessoas ocupem um lugar ou que coisas aconteçam e seja acobertado. Não pode, está errado, seja justo, sem ter medo se aquilo vai agradar ou não. Amém. O terceiro medo é o medo da frustração, não é verdade? Esse acho que é um dos principais medos que faz com que a gente paralise, né? Frente a alguma adversidade, a algum problema que estamos enfrentando. Então a gente fica com tanto medo de frustrar, de tentar algo novo, que isso nos impede. Isso, irmãos, nós temos que ter consciência de que quem está na frente de nossos planos, quem está na frente de tudo é Deus. Devemos entregar a nossa vida a Ele para que a gente possa ser curado, para que a gente possa ser liberto, para que a gente possa, irmãos, ter uma nova vida e saber arriscar sim, mas arriscar no Senhor, porque o Senhor, Ele conhece todos os planos. A Bíblia fala que os homens fazem planos e quem abençoa é Deus. Então coloque seus planos na vida de Deus, que você não será frustrado. O próximo medo é o medo da comunicação. E esse medo é um medo que eu particularmente sofri muito, né? Eu demorei, eu acredito que uns 5 anos tocando antes de tocar dentro da igreja. E sempre que alguém me convidava, até estava falando pro Lucas mais cedo, que sempre que alguém me convidava para louvar, para tocar, para pregar, ou eu passava mal e não conseguia ir, ou então eu dava uma desculpa, mas eu nunca ia porque eu ficava apavorada. Era uma coisa que tomava aqui e eu não conseguia respirar. Hoje em dia eu ainda tenho isso, mas eu me comprometi com o Senhor. Eu lembro que alguns anos atrás eu disse assim: Senhor, eu não vou permitir que meus medos me paralisem e impeçam o meu ministério. Eu não aceito. E eu não, olha, o problema tá em mim, quem vai ter que lidar com isso sou eu, que o Senhor me dê forças. E aí eu tomei a decisão de que sempre que eu tivesse uma oportunidade
eu nunca iria negar. Eu nunca iria fugir de oportunidades. Então, se você tem esse medo da comunicação, não espere esse medo passar para um dia você cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Enfrente o seu medo, independente de sentir, de suas pernas estar bambas, como acontece comigo, do microfone estar assim, às vezes é a vida. A gente vai com medo mesmo e é assim que a gente cresce no Senhor. O quinto medo é o medo da doença, não é verdade? E eu acredito que é uma das coisas que mais tem afetado as pessoas no dia de hoje. É o medo do vírus, né? É o medo do coronavírus, é o medo de pegar, de você ficar muito doente, ter que ir para o hospital, ou alguém da sua família ter que ir para o hospital, não é verdade? Então, irmãos, saibam de uma coisa, a gente não deve ter medo do vírus, a gente deve orar para que nós possamos ser livres desse vírus, né? E que Deus possa nos curar, porque Deus é o Deus da cura, é o Deus que cura, irmãos. A gente tem que ter noção disso. A gente não tem que ter medo de doença alguma. E assim, eu não sei se você conhece aquele tipo de pessoa, se você que, eu tô sentindo isso, mas eu não vou nem pro médico porque eu tenho medo do que pode ser. Então, muitas vezes o medo da doença nos impede de resolver um problema, de saber, de ter ciência daquilo que está acontecendo e de remediar. Quando antes de eu fazer minha cirurgia, eu não sabia o que eu estava sentindo. Eu não tinha sintoma nenhum. Eu comecei a sentir muitas dores, e aquilo me paralisou. Eu não tinha vontade eu parei de trabalhar, passei um dia sem trabalhar, parei de ir pra academia, parei de estudar, parei de fazer tudo. Porque aquilo me paralisou, eu fiquei com tanto medo de saber o que era, eu disse, pronto, eu vou morrer. E aí quando eu resolvi, eu disse, não, eu quero saber logo pra facada ser grande. Quando eu descobri que eu estava com tumor, eu disse, tá. E o Senhor falou comigo que eu podia passar por aquela situação de duas formas. Eu podia passar por aquela mesma situação e aquela mesma enfermidade e a mesma cirurgia, chorando, sofrendo, com medo, apavorado, ou eu podia passar com medo, mas decidindo ser forte, decidindo enfrentar sem chorar, sem ficar balançada. Se eu tinha que passar por aquilo, eu ia passar confiando no Senhor. E foi isso que me sustentou, e da mesma forma eu sei que o mesmo Deus tem poder para lhe sustentar. Amém. Aí é tão interessante porque esse medo da doença, ele nos leva ao sexto ponto, na verdade, porque esse do coronavírus a gente tem muito medo da gente ficar doente, mas principalmente dos nossos ficarem doentes. Aí leva ao sexto medo, que é o medo de perder alguém, né? Porque a gente tem esse medo em nós de, meu Deus, eu não quero perder essa pessoa. Ah, meu Deus, por favor, não deixe que ela morra, né? Mas muitas das vezes esse medo também está atrelado ao ciúme, né? Onde eu amo tanto a pessoa, assim, entre aspas, né? Que eu quero que ela comigo, eu quero ela num caixinho, eu quero ela presa a mim. Irmãos, nós não somos de ninguém, nós somos de Deus. Deus é o nosso Criador e nós pertencemos unicamente a Ele e não a ninguém, não. Nós não somos de ninguém, somos de Deus. E o sétimo ponto fala que é o medo da velhice, né? Devemos nos preparar sim para a velhice, mas não ter medo dela. Nós somos criaturas que nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, né? Aqui a gente aprende lá no ensino infantil, né, de ciências. Então, irmãos, temos que viver todas as fases da nossa vida conforme Cristo planejou. Há tempo de crescer, há tempo de plantar, há tempo de reproduzir, há tempo de morrer sim, há tempo da velhice, e que a velhice nossa seja uma velhice alegre. Vamos nos preparar para a velhice e entregar essa velhice para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? E o oitavo medo é o medo da morte, que muitas vezes você pode ter ou pode conhecer alguém que tem. Eu não gosto nem de falar de morte. Tem gente que se a gente fala de morte, a pessoa já fica apavorada, já fica ali, já repreende na hora. E assim, é somente um descanso que para aquela pessoa vai ser como um piscar de olhos, se a pessoa for cristã. Em nome de Jesus, vamos acordar para a vida após a morte, né? Um encontro com o Pai. E é uma coisa que para nós cristãos, a própria Bíblia nos fala que nós não devemos ser ignorantes acerca da morte, eu entendo assim que é normal nós passarmos pelo luto. O luto é até necessário para que a gente possa seguir em frente.
Mas o medo da morte não deve existir excessivamente. Ele deve existir para nos proteger de nos jogarmos de lugares altos. Isso é natural, todo mundo tem que ter. Mas agora o medo excessivo, onde você sofre, a pessoa não consegue dormir, fica ali se tremendo com ansiedade, o medo o tempo todo. E a gente não deve ficar se preocupando. A Bíblia nos fala, já basta cada dia o seu mal. Então nós devemos viver o dia de hoje, sem se preocupar se vai ter amanhã, porque o amanhã a Deus pertence, Ele está cuidando de tudo. Tão interessante, né, que lá em Filipenses 1, versículo 21 Paulo fala, na verdade, né, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, irmãos, morrer não é algo ruim. Na verdade, morrer é bom porque a gente vai se encontrar com Deus, na verdade. Vamos se encontrar com Deus. Então, vamos... E assim, e o maior remédio para medos é entender de que nós somos impotentes. É muito ruim a gente se sentir impotente, mas é o maior remédio. É você entender que você não tem controle sobre as coisas à sua volta. De que Deus não nos criou para que nós fôssemos escravos dos nossos medos. Ele nos libertou de todas as correntes que nos prendiam ao pecado, que nos prendiam a medos, a pressão, a opressão. Então nós somos libertos em Cristo Jesus. Vamos louvar. Amém. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abre o mapa, eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso clamar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Meu Paizinho, Pai querido e Pai amado, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, nossos corações, para que nós deixemos, ó Pai, nossos fantasmas no medo, para que nós possamos, ó Pai, viver uma vida de coragem, uma vida de ânimo, uma vida de vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada pessoa que está vendo esse devocional agora e livra eles desse medo, ó Pai, que cada um pode ter hoje. Que se nós tivermos algum desses medos, que o Senhor nos livre, ó Pai, e que nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus, para a honra e glória do
teu santo nome, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Tchau.